Então, bom dia. Edição diária da Cor do Dinheiro, neste caso do dia 11 de junho do ano da graça de 2019. Ontem foi dia 10, naturalmente, hoje é dia 11, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. As cerimónias de ontem tiveram um significado especial, mas eu hei de voltar a isto no final da agenda do programa de hoje. Vamos começar, como naturalmente, pelo período antes da ordem do dia, e já agora dizer às pessoas que estão a regressar hoje de fim de semana prolongado e aquelas que também tiraram a semana toda de férias, para uns que tenham um bom regresso e, sobretudo, que tenham uma transição fácil, porque depois de 3 dias a dormir até tarde é difícil começar a levantar cedo. Para os outros que estão de férias, olha, só podemos desejar o resto de semana feliz. Então vamos lá à agenda de hoje, que vai começar com o período de ordem do dia, para falar de impostos. Sabe, já não lembro qual é que é a publicação que traz isto hoje, sabe quanto é que você paga ao Estado por dia de imposto sobre os produtos petrolíferos? Cerca de 10 milhões de euros. O ISP é aquilo que incide sobre o litro de cada combustível, gasóleo, gasolina, ou GPL, ou o que quiser, que você consome. Portanto, são 10 milhões de euros por dia. Porquê é que eu trago isto aqui hoje? Porque nós, portugueses, temos o hábito de nos distrair com coisas de cá a cá e depois aquelas que são muito importantes ficam para trás. Ora, impostos são uma coisa importante. Nós às vezes passamos a vida a reclamar por tudo e por nada, passamos a vida a dizer que o Estado deve fazer isto e o Estado deve fazer aquilo. Bom, por cada coisa que o Estado faz, isto ou aquilo, o Estado precisa de dinheiro. Portanto, os 10 milhões de euros que você paga todos os dias ao Estado servem para estas coisas. Há uma regra que eu gostava que cada um de nós, dos 10 milhões de portugueses, particularmente os 5 milhões que pagam impostos, estou a falar de IRS, é óbvio que o IVA pagam todos, não é? Era bom que cada um dos 10 milhões de portugueses fixasse isto. De cada vez que um partido, ou um governo, ou o Estado diz que vai gastar em alguma coisa, esse vai gastar em alguma coisa sai diretamente do nosso bolso. Nunca se esqueça disto. Porque nós não gostamos de pagar impostos, mas depois esquecemos que a contrapartida dos impostos é a despesa que o Estado faz. Portanto, estes 10 milhões de euros aqui, fora mais umas dezenas de milhões de euros no IVA por dia que o Estado recebe, são para pagar estas coisas. Portanto, é sobre a despesa que nós temos que atuar, incidir, prestar a nossa atenção. Bom, segundo ponto. Lembra-se daquela polémica com a Huawei, que ficava banida de ter acesso àquilo que eram os produtos do Google e não sei das quantas, bom, e outras coisas. Até o próprio hardware. Bom, a empresa anunciou que vai ter um novo sistema operativo no verão. Lembra-se da análise que fiz aqui na altura. Bom, isto é um risco para a empresa, mas também é um risco ficar sem solução, porque se ela continuar banida do acesso ao Google e inclusive aos fabricantes de hardware, a empresa tem um problema. A Huawei é neste momento o líder na venda de smartphones a nível mundial. Bom, e aquela guerra que os Estados Unidos estão a fazer à empresa soa cada vez mais a negociação política. Mas enfim, vamos deixar isso lá. Há aqui duas questões, que é, primeiro, ninguém conhece ainda qual é o sistema operativo que vem aí. Uma coisa é certa, não poderá ser muito diferente daquele que já é utilizado hoje em dia pela generalidade dos consumidores. E porquê? Porque ninguém tem paciência, existe um iOS, existe o Android, ninguém tem paciência para depois estar a reaprender um terceiro software, um terceiro modelo. Onde é que eu quero chegar? Isto pode ser um risco muito grande para a empresa, mas pode ser uma grande oportunidade para a empresa, porque isto é mesmo assim, a empresa e não só nós na vida, quando somos encurralados, das duas uma, ou nos rendemos ou lutamos. E eu acho que aqui, volto a dizer, os Estados Unidos cometeram um erro enorme. Mas nos próximos meses confirmaremos se esta asserção é verdadeira ou se, por contrário, temos aqui um problema em mãos. Bom, a Secretária de Estado da Habitação dá hoje uma entrevista, salvo ver, ao jornal Eco, onde fala dos méritos
da proposta que o Governo fez de rendas acessíveis. E diz que gostava que daqui por uns anos, em Portugal, pelo menos 20% das rendas fossem acessíveis. Eu gostava de chamar a sua atenção para isto. Porquê? Porque isto é a forma de alinhar por baixo, nivelar por baixo. Nós temos a mania, lá está, que o Estado se mete em tudo. O Estado devia meter-se naquilo que é essencial. A habitação é essencial? É, mas aqui o Estado não precisa de intervir desta forma. O Estado precisa de criar condições para que exista oferta suficiente no mercado, de forma a que as rendas sejam acessíveis. Mas é oferta, não é estar aqui a dizer assim, eu dou-te isto para baixar as rendas. Bom, sintomático disto tudo é que toda a gente até agora do setor criticou a proposta do Governo. Isto costuma ser mau sinal. Não sei se a Secretária de Estado e o Governo vão mudar algumas das condições daquele programa ou não, mas uma coisa é certa, isto não parece estar a começar bem, por um lado. Por outro lado, era bom que nós metêssemos na cabeça de uma vez por todas que a melhor forma de baixar rendas é ter mais casas no mercado. E ter mais casas no mercado depende das condições que o Estado dá, ou seja, os incentivos. Baixar, por exemplo, o imposto que se paga nas rendas, baixar o IMI, não andar com as restrições que o Estado hoje em dia impõe, nomeadamente reverter aquelas decisões sobre quem não paga vai para o olho da rua. É por aqui que tem que se andar. Mas não. Nós temos um governo que, à boa maneira socialista, acha que meter a colher aqui ou meter a colher ali é o que vai resolver os problemas da economia. Não é. A prazo só vai agravá-los. Último ponto desta conversa. Portugal é, pela terceira vez, em 3 anos consecutivos, o melhor destino europeu de turismo. O que é que nós vamos fazer com isto? Dizer, olha, estamos a fazer um grande trabalho. Bom, toda a gente já sabe que nós estamos a fazer um bom trabalho no turismo. A questão não é esta. Nós temos de pensar para a frente. Ou seja, vamos deixar os 3 anos que passaram para trás e vamos pensar. Nós demos um salto brutal em 10 anos em matéria de turismo, nomeadamente o número de visitantes a Portugal, nomeadamente na imagem do país, nomeadamente na qualidade das cidades e da oferta, mas é preciso pensar para a frente. E a pensar para a frente é dizer assim, daqui a 5 anos, o que é que nós queremos do turismo? Onde é que nós queremos estar? A cidade de Lisboa, a cidade do Porto, o interior do país ganha cada vez mais atratividade em matéria turística, mas é este exercício dos próximos 5 anos e até dos próximos 10 anos que nós precisamos de fazer. E isto faz, normalmente, quando nós temos governantes ou então pessoas em lugar de decisão que se preocupam com o futuro. Não costuma ser esse o nosso caso. E já agora, é nestas coisas que os partidos deviam pôr de acordo, porque todos nós já percebemos que o turismo é e vai continuar a ser uma parte importante da economia portuguesa. Não apenas pelas condições naturais, obviamente, mas como isto vai ser um empregador grande e como vai ser gerador de riqueza em percentagem cada vez maior, é aqui que nós precisamos de pôr a nossa atenção. Não é isso que está a passar e, pelo contrário, cada um tem a sua ideia. Cada um que chega aparece com ideias novas. Bom, não é mau haver ideias novas. O que é mau é nós não pensarmos um programa a 5 e 10 anos, ainda que precisemos de fazer adaptações em função do curso do tempo. Bom, vamos lá então à agenda de hoje, propriamente dita, já com 9 minutos percorridos desta marmelada e com 1000 pessoas a ver o programa em direto. Ponto 1. O Público, o Jornal Público, diz hoje volta outra vez a Vítor Constâncio e ao episódio do empréstimo da Caixa Geral de Depósitos a João Berardo. Por falar em João Berardo, vou-lhe só mostrar aqui, o Correio da Manhã traz hoje uma manchete que eu vi ontem também a correr na CMTV, uma investigação feita a João Berardo, que mostra como é que este senhor, apesar das empresas dele, não é ele, não ter dívidas, não é? Das tais 962 milhões de euros, continua a viver uma vida de luxo. Mas what's new, não é? Qual é a novidade? Normalmente é assim. As pessoas que ficam a dever dinheiro continuam a ter a dever uma pipa de massa, continuam sempre a ter uma vida fantástica. Mas enfim, voltemos ao Público. O Público diz que Vítor Constâncio teve todos os dados na mão
para perceber que aquele empréstimo que a Caixa Geral de Depósitos estava a fazer a João Berardo era um investimento que se destinava a fins especulativos. Bom, recorda-se do programa de ontem? O que nós dissemos aqui? Eu não tenho a mais pequena dúvida quanto a isso. Repara uma coisa. Uma coisa é virem dizer assim, o Vítor Constâncio não esteve naquela decisão, naquela reunião. Não interessa. O que interessa é quem é chefe de uma organização, de uma instituição, tem a obrigação de inteirar-se sobre os assuntos mais importantes da vida dessa instituição e das votações, das decisões, mesmo quando não está presente. E mais, tem a obrigação de indagar da natureza das operações que são aprovadas. E eu não tenho a mais pequena dúvida que, com os dados que havia em cima da mesa, o Dr. Vítor Constâncio, governador do Banco de Portugal, à época, tinha todas as condições para perceber a que é que se destinava aquilo. E recorda-se da segunda coisa que eu disse ontem, que é, não aceito que um banco empreste dinheiro nestes montantes a alguém, nomeadamente o Banco Público, com esta finalidade. E não aceito, sobretudo, que, e este é que é o aspecto mais importante, que um banco empreste 350 milhões de euros e exija como garantia as ações que se comprou. Porquê? Expliquei-lhe aqui ontem. Isto é um erro, porque o mercado de capitais tem flutuações brutais e aquilo que hoje vale X, amanhã vale X menos 10 ou X menos 100. E, portanto, a pessoa fica descalça. E, portanto, isto é um problema. Ou seja, isto serve para avivar a memória de muita gente que diz que não teve memória, não sabe, não ouviu, não teve conhecimento e abacate. Neste caso, devia ter tido conhecimento e, mais importante do que isso, tinha todas as condições para se informar sobre o assunto e para pensar assim, isto não pode ser aprovado. E ter uma palavrinha de pé de orelha com o Presidente da Caixa e dizer, meu amigo, aquela operação, com aqueles fins, não me parece seja consentânea com critérios de risco que uma instituição deve ter. Instituição que é tutelada e é supervisionada pelo Banco de Portugal. Portanto, é indiscutível que houve aqui falha grosseira do Governador do Banco de Portugal Alto. Segundo ponto da conversa de hoje. O SNS, Serviço Nacional de Saúde, a fazer o que as PPP fazem? Esta foi a pergunta que o Diário de Notícias colocou ao Presidente da Associação das Empresas Hospitalares. E o senhor respondeu sim, mas no mínimo são 5 anos. Já imaginou isto? Você não quer PPP, parcerias público-privadas na saúde. É o grande cavalo de batalha dos camaradas e camarados também, né, como eles gostam de dizer, desculpe, do Bloco de Esquerda e do PCP. Há com cada um mais, mas enfim, se calhar o paro sou eu. Bom, isto é o grande cavalo de batalha. Ontem, como recordo, falámos aqui sobre a nova proposta do Bloco que quis dar uma pirueta e cair de pé. Eu acho que vai cair sentado, mas já cair de pé. Mas enfim. Agora, repara uma coisa. Porque é que, se o Estado for ficar com os hospitais onde existem PPP, são 5 anos para pôr aquilo a prestar o serviço que neste momento os hospitais prestam? Porquê? É porque é bem gerido atualmente? É porque se calhar o Estado não tem condições para o gerir melhor? É uma pergunta. Ponha lá, sei lá, uma outra pessoa qualquer que adora o SNS ou outra pessoa qualquer. E vão-lhe dizer que não são 5 anos, é menos. Pronto, eu vou fazer esse favor, ok? Aos fofinhos que são desse lado. Então vamos a coisas concretas. O Hospital de Vila Franca de Xira, PPP, nas mãos do Grupo Mel, CUF Saúde. A Ministra já disse que quer que aquilo venha para as mãos do Estado. Você lembra-se da última declaração da nossa querida Marta Quase Temido? Espera aí. Depois de terminado isto, nós queremos que a CUF continue a segurar a gestão do hospital durante mais 2 anos. Bom, o que é que isto significa? Que afinal existe alguma base, eu acho que ela estava a ser um bocadinho corajosa ao dar 2 anos, mas pronto, vamos admitir que são 2 anos. Por aqui se vê que o Estado não está em condições de ir buscar aqueles hospitais de volta e continuar a prestar os mesmos cuidados de saúde, com a mesma qualidade.
Porquê é que isto acontece? Já reparou? E já agora a pergunta que eu acho que toda a gente desse lado, que não tenha talas ideológicas, deve estar a fazer, que é assim, então espera aí, se eles são melhores, e se estão a prestar aquele serviço, e são tão melhores que o Estado, para tomar conta daquilo, precisa de pelo menos 2 anos, que é a opinião da Marta, e precisa de 5 anos, que é a opinião do Presidente da Associação de Empresas Hospitalares, para que é que o Estado vai pedir aquilo de volta? Espera aí, se o serviço está a ser bem prestado, não é? Se o Estado para lá chegar precisa de pelo menos 2 anos, e no máximo 5, como diz o outro, para que andarmos com estas marmeladas? É só porque há uns malucos que gostam de dizer SNS, SNS. E depois há outros malucos que dizem assim, não, vamos mudar isto que é para honrar a memória do António Arnaud. Oh, meus senhores, deixemos de pancadas. Eu daqui a pouco estou a honrar a memória de quem? Do Dom Dinis, numa história qualquer, do Afonso Henriques, mas esses já passaram. O tempo muda, percebem? O tempo muda. Aquilo que era verdade no tempo em que o António Arnaud criou o SNS não é verdade agora. A realidade mudou. Vamos deixar de pancadas ideológicas e deixar gerir a saúde de acordo com os interesses que os utentes, os doentes, os pacientes, os cidadãos em geral precisam. Eu acho que este é que devia ser o raciocínio. Em vez de estarmos aqui com pancadas, vamos mudar porque aquilo é SNS. Pode ser SNS. Não tem de ser todo prestado por público, pelo Estado. Capixa? O que interessa aqui é se os cuidados de saúde estão ou não a ser bem prestados. E deixem-se lá destas pancadas do grande capital, pá, que é aquela palavreta que aparece sempre na boca do Bloco de Esquerda, do PCP. Tomara eu que houvesse grande capital em Portugal. Não temos grande capital. Temos grande dívida. Percebeu? Bom, 1.200 pessoas em direto. Obrigado pelo seu apoio. Vamos lá então seguir no programa, que isto se faz tarde. Bem, quarto ponto, 17 minutos já, bolas, caramba. A TAP vai criar um comitê de remunerações. Espera aí, o ministro que diz que fazia tremer as pernas aos alemães, aos banqueiros alemães, há 8 anos, entra com os 2 pés, está a ver? Está no jogo de futebol. E é um gajo que vai às 2 pernas, com os 2 pés, do gajo que tipo transporta a bola. E arruma o tipo, quase a merecer o cartão vermelho. E depois você olha, e o árbitro, em vez de dar um cartão vermelho, nem um amarelo dá. Espera aí, o Pedro Nuno Santos disse-nos na semana passada que o governo tinha perdido a confiança na comissão executiva da TAP. Porque decidiram uma coisa de bónus. Espera aí. Então agora, eu quando perco a confiança a alguém é para despejar alguém. Vai-te embora, desaparece. Pá, estás despedido, não é? Então, o Pedro Nuno Santos, a única coisa que sabe fazer depois destas, agarrem-me se não vou a eles. Epá, criei uma comitê de remunerações que é para a gente dar uma satisfação ao eleitorado, ao público em geral. Epá, que vergonha. A sério. Que vergonha. Mas a quem é que querem enganar? O Dr. António Costa e o seu governo cometeram um erro gravíssimo em 2016. Fizeram de conta que reverteram a privatização da TAP. Ficaram com a maioria de capital, mas não ficaram com a maioria na gestão. Comissão Executiva. E tramaram-se. Está a ver? Este faz de conta é a imagem deste governo. Na TAP, no SNS, nos transportes, na educação, em tudo o que você queira. É a treta do faz de conta. Olha, diz que é assim, que a malta vai acreditar. Mas depois quando começarem a ver os números vamos ser denunciados. Não interessa, a gente diz que é mesmo assim. Eles podem dizer o que quiserem. Como nós temos uma belíssima imprensa, não é? E temos uns spins, temos uns spin doctors muito bons na comunicação, isto vai passar. Além do mais, a maioria da população é de esquerda, está a ver? Isto é a imagem deste governo. Uma vergonha. Isto da TAP é uma vergonha. No mínimo, se o ministro perdeu a confiança
na Comissão Executiva, tem que dizer, meus senhores, acabou, vamos demitir isto tudo e vamos refazer. Eu não quero isto. Agora, criar um comitê de remunerações para fazer de conta que atuaram. Eu vou ali e já venho. Está bem? Da próxima vez, por favor, Pedro Nuno Santos e António Costa, contem-nos uma história diferente. Esta aqui não cola, ok? Bem, eu ia para o assunto dos depósitos, não vou deixar para amanhã. Vou só pegar aqui no discurso de 10 de junho. E também o Estado pagou dinheiro a mais certos funcionários. Vou voltar isto amanhã. Discurso de 10 de junho. Eu ontem gostei muito da forma como o Presidente da República falou e coacionou ali os principais desafios da sociedade portuguesa. Inclusive, tendo o cuidado de buscar aquilo que são os erros que nós cometemos. Mas mais importante do que isto foi o facto do Presidente da República ter escolhido o João Miguel Tavares, jornalista, para ser o presidente daquelas comemorações. E eu gostei bastante, mas mesmo bastante, do discurso do João Miguel Tavares. Eu já gosto muito dele, há muitos anos, não é segredo nenhum, mas gostei da forma como o João Miguel Tavares desfez alguns dos mitos que existem na sociedade portuguesa. E foi pôr o dedo na ferida em alguns elementos fundamentais dos nossos problemas, dos nossos desafios e do nosso futuro. O que me leva a uma reflexão sobre nós estamos com um problema do regime em Portugal. E quando é que vamos resolver esse problema? Eu hoje em dia, eu já tive ilusões de que os tribunais poriam travão a muitos disparates que são cá feitos. Já perdi essa ilusão. Mas não perdi a ilusão de uma coisa, ter um país melhor. O drama disto tudo é que nós só vamos ter um país melhor quando as novas gerações estiverem no poder. Não é apenas na política, é nos outros órgãos de decisão. Ou seja, precisamos de dar uma vassourada em toda a malta que já vem a tomar decisões e está no palco desde os anos 70 e os anos 80. Temos que correr com esta gente. E temos que pôr nos lugares de decisão política e não só, gente da nova geração. Porque eu acho que este pessoal é que vai fazer a mudança que Portugal precisa. Qual é a forma de fazer isto? É que nós temos que apressar esta mudança. E essa mudança não depende dos partidos, depende de nós. Nós é que temos que forçar os partidos e as outras instâncias de decisão na sociedade portuguesa a mudar. E, sobretudo, a ceder o seu lugar a gente mais nova que tem princípios de ética, de seriedade e de desafio de projeto para Portugal que nenhum deles tem e que lá está instalado. Esse é o desafio que nós temos para os próximos anos. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Esta semana vamos ter Think Tank. Eu vou publicar ainda uma entrevista, hoje ou amanhã, que tem a ver com mobilidade elétrica, mas para o final, vou pedir, uma vez que amanhã de manhã, às 8 da manhã estarei aqui, vou-lhe pedir aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.